Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana, do Casa Mais Design. Hoje a gente vai conversar sobre piso vinílico em manta. Vocês lembram daquele piso vinílico que vem em rolo? Aquele que é o mais baratinho dos pisos vinílicos? Pois é, gente, graças à tecnologia da impressão HD nesses pisos, eles têm uma aparência cada vez mais parecida com materiais naturais, como pedras, madeira, e também tem alguns pisos em manta que são impressos com uma padronagem de desenho, especialmente utilizada para ambientes infantis. Uma graça! Então eu vou mostrar para vocês esses pisos, como que instala e quais são os cuidados na hora de instalar e manter o seu piso, beleza? Ai pessoal, se gostou desse tema, dá um like pra gente, tá bom? Então, pessoal, vamos começar pela escolha. Como escolher o piso vinílico? A primeira coisa, você precisa definir o tráfego de pessoas, ou seja, quantas pessoas que vão circular nesse ambiente. Tendo em mente essa quantidade de pessoas que circulam no ambiente, você vai definir qualquer tipo de piso. Todos os pisos dependem dessa informação, de você saber determinar o tráfego do ambiente. Então, esses pisos vinílicos em manta, eles podem ser usados em ambientes residenciais e comerciais. Tem alguns deles que você pode usar somente em ambiente residencial, em função do ambiente residencial ter um menor tráfego de pessoas. E o que garante a resistência do piso vinílico? O piso, ele é composto por diversas camadas. Eu já falei para vocês aqui num outro vídeo a respeito de piso vinílico. Então vocês podem dar uma olhadinha nesse outro vídeo que eu coloco direitinho quais são as camadas que compõem esse piso. Mas vamos lá. Então, dentre essas camadas, a última camada ou a primeira, dependendo do ponto de vista, é uma camada transparente que é uma capa, tecnicamente se chama capa de uso, que vai garantir a resistência do seu piso. Quanto maior a espessura dessa capa de uso, maior é a resistência do piso vinílico. Gente, os pisos vinílicos, essa manta vinílica, ela pode ser aplicada tanto no piso quanto na parede. Quando você aplica na parede, você precisa tomar alguns cuidados para que tenha uma boa aderência à parede. E como na parede atuam as forças da gravidade, então é legal você escolher um piso que tenha um menor peso próprio, ou seja, um piso, um revestimento que seja mais leve, onde você não precise se preocupar desse piso descolar em função do peso próprio dele. Gente, como eu estava falando, para residências, a especificação de piso vinílico em manta para residências é mais tranquilo em função de ter menos pessoas circulando. Você pode aplicar também esse piso em manta numa loja, por exemplo, no interior de uma loja. Agora, para aplicação na circulação de um shopping, na circulação de um comércio, em um hospital ou algum local onde você tem um alto número de pessoas, uma grande quantidade de pessoas circulando, aí você precisa especificar um piso mais resistente que aguente toda essa circulação de pessoas, tá bom? Vamos falar um pouquinho das estampas e das cores e dos padrões? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns pisos que são da empresa Target. Gente, eu não tô sendo patrocinada pela Target. Aliás, se a Target quiser me patrocinar, ó, estou aqui, tudo bem, não tem problema algum. Tô mostrando para vocês porque eu fiz um treinamento com o pessoal da Target há uma semana e eu simplesmente fiquei apaixonada pelos pisos, gostei muito. São pisos muito bonitos, com uma padronagem muito interessante e eu adorei esse tipo de piso. Então eu tô mostrando para vocês aqui porque eu gostei, senão não mostrava não, viu? Então vamos lá. Então, nesse treinamento, a Target demonstrou esses pisos em manta. Então tem essa linha que é uma linha mais infantil, uma linha mais lúdica, com esses desenhos mais infantis, ideais para você colocar no quarto das crianças, numa brinquedoteca. E justamente esse piso é um piso destinado para esses ambientes com uma baixa circulação de pessoas. Existem também essas outras padrões
personagens que imitam madeira, imitam cerâmica, imitam pedra natural, que também são indicadas para colocar em residências ou comércios com tráfego leve. Gente, e como que faz a instalação desses pisos? Primeiramente, você precisa fazer uma análise bem criteriosa da base onde você vai instalar. Se você for instalar sobre um contrapiso, você precisa se certificar de que este contrapiso esteja seco, esteja curado, com no mínimo 28 dias depois de terminado. Outra coisa bem importante, gente, você precisa verificar se essa superfície está bem lisinha, se não tem grânulozinhos de areia nessa superfície. Para se certificar disso, você precisa varrer, passar um aspirador para que fique bem lisinho. Caso contrário, na hora que você colocar a manta sobre esse contrapiso com alguma irregularidade, pode fotocopiar essa irregularidade, ou seja, você vai perceber olhando lá na sua manta, no chão, você vai perceber essas irregularidades na superfície do seu piso, então não é legal. Então você precisa fazer todo esse tratamento do contrapiso antes da aplicação da manta. Bom, se você tem um contrapiso que está bem nivelado, está bem lisinho, você pode aplicar o primer. O primer é um produto que serve para aumentar a aderência do piso à cola e, consequentemente, ao contrapiso. O que acontece se não passa o primer? Geralmente, gente, a gente está falando de uma argamassa de contrapiso. A argamassa é feita com água. Depois que a água vai embora, ficam os poros. E por mais lisinha que seja essa argamassa de contrapiso, sempre vai ficar um porozinho aberto nessa superfície. Então, o primer serve para colmatar, ou seja, fechar esses poros. Fechando esses poros vai evitar com que na hora que você passe a cola, essa superfície do contrapiso puxe a água da cola. Se isso acontecer, se você não passar o primer e essa base porosa puxar a água da cola, não vai dar aderência entre o seu piso vinílico e o contrapiso. Então, gente, é bem importante passar esse primer para colmatar, ou seja, fechar os poros, para que não haja essa absorção da água da cola pelo contrapiso. Na hora de fazer a colocação, pessoal, é interessante você sempre deixar 5 centímetros de sobra em relação à parede. Por quê, pessoal? Porque a manta é um produto industrializado e vem sem variação dimensional. Já a nossa parede, nem sempre a nossa parede está lá perfeitinha. Então é interessante que você passe, colhe esse piso e deixe esses 5 centímetros em relação à parede para você cortar esse excesso de manta para ficar bem casadinho, o piso com a parede. Gente, na hora de colar, é importante você usar um equipamento que é uma espátula dentada, industrializada, para fazer a aplicação da cola. Essa aplicação da cola você vai verificar se ela já está no ponto de pega quando você colocar o dedo em cima e não tiver resíduo no seu dedo. Daí ela está no ponto de pega para você colocar a sua manta em cima dessa superfície. E essa espátula dentada ela é muito interessante, é indicada para se usar porque ela garante que você vá colocar a quantidade de cola necessária para fazer essa aderência da manta ao substrato, à sua base. E outra coisa, gente, antes de colocar a manta, é interessante você passar um rolo úmido, um pouquinho molhado, para você espalhar um pouco, uniformizar um pouco essa cola, para que não aconteça essa fotocópia, para que você não perceba essas linhas da cola gerada pela espátula dentada. Então, passando esse rolo, você vai uniformizar essa superfície e não vai ter essa fotocópia das linhas geradas pela espátula dentada. Então, vale a pena fazer todo esse procedimento para você ficar com essa superfície perfeitinha, lisinha. Então, pessoal, você aplicou a primeira manta e vem vindo já com a segunda manta e precisa fazer casar esse desenho.
Tão interessante, por exemplo, se você tem uma padronagem que imita madeira, você fazer esse corte, fazer essa junta entre as peças, exatamente onde está essa linha, essa junta do desenho das madeiras. Assim você não vai ter descontinuidade do desenho. Gente, muito importante, na hora de comprar o piso vinílico, você precisa conferir o lote de fabricação, porque lotes diferentes de fabricação vêm com tonalidades diferentes do pigmento. Então pode acontecer uma diferença de tonalidade na aparência da sua manta. Então é sempre importante, né, verificar o lote de fabricação. Pessoal, depois que você colocou as mantas, vai ficar essa emenda, vai ficar essa junta. E nessa junta entre as mantas se faz o que é chamado de solda fria. Então se aplica um polímero, uma colinha nessa soldinha para que não ocorra o descolamento, né, dessas mantas ali que estão casadinhas uma do lado da outra, tá bom, gente? Ah, e outra coisa bem importante, no momento que você está colocando piso, é importante que você pegue algum objeto levemente pesado, assim, para você conseguir retirar as bolhas que porventura fiquem entre o contrapiso e a manta. Ai, Ana, mas como é que faz isso, senhor? Gente, é bem fácil. No treinamento foi ensinado o seguinte, você pega lá um pedaço de madeira, envolve esse pedaço de madeira com carpete e vai fazendo movimentos do centro do ambiente em direção à parede. Assim você vai, sabe, empurrando essas bolhas que porventura estejam lá no meio para o lado da parede e assim esse ar vai escapar e não vai ficar ondulação no seu piso. Então essa madeirinha, que é um objeto um pouco mais pesado, vai fazer esse pezinho para empurrar o ar que ficou aprisionado lá entre o contrapiso e a manta. Aí você vai me dizer, ai, eu adorei esse piso, mas eu já tenho na minha casa cerâmica por toda a casa. Não tem problema, pessoal, você pode sim aplicar esse piso em manta sobre o piso cerâmico, mas de novo, você precisa fazer um tratamento prévio no seu piso para preencher as juntas, né? Preencher os espaços do rejunte, para que não fique fotocopiado no seu piso vinílico aquela reentrânciazinha do rejunte. E para isso, como que faz? Você pode aplicar uma massa para preencher esses espaços. Essa massa depois de seca pode ser lixada, deve ser lixada, dependendo da massa que você usa. E depois disso aplica o primer e aí vem a cola e o piso vinílico. Ou você pode usar uma massinha que é autonivelante, ou seja, você não precisa lixar e é uma massinha que também seca mais rápido. Aqui vale salientar o seguinte, dependendo do tipo de massa que você usa para fazer essa regularização do seu piso existente, essa regularização da base onde vai ser aplicada a manta, dependendo da massa que você escolhe para usar, ela leva mais ou menos tempo de secagem. E também depende das condições do ambiente, ou seja, se é um lugar seco e quente, vai secar mais rápido. Se é um lugar úmido e frio, vai demorar mais para secar. Então é bom ter isso em mente para você determinar o tempo de execução desse serviço. Então, uma massa convencional, que não é essa autonivelante que você precisa lixar, ela leva em torno de 12 horas para secar. Já o produto autonivelante, ele leva em torno de 3 horas para secar e não precisa lixar. Isso é outro ponto importante, gente. Às vezes, se você está morando no local onde vai ser feita toda essa obra, é importante levar isso em consideração, porque é enjoado, poeira e pó de massa dentro de casa, não é mesmo? A gente sofre com isso com o gesso e se você optar por colocar essa manta vinílica em cima do seu piso e optar por uma massa que é mais em conta financeiramente, que demora um tempinho mais para secar e que você precisa lixar, já considera isso, né, pessoal? Que esse produto ele demanda que você lixe essa superfície e vai gerar pó. Ao passo que um produto autonivelante seca mais rápido, é mais caro, mas não tem a poeira. Olha, sinceramente, dependendo do tamanho do lugar, vale a pena, hein? Mais rápido e sem toda aquela poeirada dentro de casa.
Então, gente, é importante fazer todas as considerações para você preparar bem a base, para que fique bem lisinha e fique uma aparência final, ó, top. Importante ressaltar aqui, pessoal, que os produtos eles têm um tempo de cura. Eles têm um tempo que precisa descansar, um tempo que precisa para aplicar. Então, se você tem que fazer esse preparo da sua base, deixar curar por 12 horas, lixar, passar o primer, daí passar a cola. Então, gente, dá aí um total, até que você possa aplicar o piso vinílico, um total aí de umas 48 horas de preparo para ir começar a colocar o seu piso vinílico. Então é importante colocar isso no cronograma da obra, para você se preparar com esse tempo necessário que os materiais demandam isso, né, pessoal? Não é simplesmente passar e sair colando tudo em cima, que não vai dar certo, você não vai ficar com um bom resultado e o pior, ainda vai desperdiçar o seu dinheiro, que todos esses produtos custam bem caro, né, gente? Então é importante seguir à risca todas as orientações do fabricante. Esse piso é um piso que a manutenção dele é super fácil, é um piso que você limpa com um pano úmido, mas também resiste a uma limpeza um pouco mais pesada com maior quantidade de água. Ele é um piso que tem a vantagem de ser isolante térmico e acústico, além de uma instalação super fácil. Pessoal, vocês que ficaram comigo até esse ponto do vídeo, você gostou desse assunto, não gostou? Gente, muito obrigada por ficar comigo até esse ponto do vídeo. E eu vou te contar que nós estamos preparando vídeos com assuntos e temas tão legais quanto este. Então, pessoal, não esquece, se inscreve aqui no nosso canal, dá um joinha, compartilhe nas suas redes sociais, assim você ajuda esse canal a crescer e a gente levar mais informação de qualidade para um número maior de pessoas. Pessoal, obrigada, viu? Agora, continuando, vou falar para vocês de algumas questões que precisam ser observadas na hora de colocar, né, e na hora de manter o seu piso vinílico em ótimo estado de conservação. Então, pessoal, esse piso vinílico, que é um plástico, não é recomendado para colocação em cima de um piso de madeira natural. A madeira natural é um ser vivo, ela contrai, ela expande, ela tem umidade e toda vez que vai sair essa umidade, o vinílico em cima dela ele funciona como uma barreira. Então essa umidade vai ficar aprisionada, vai suar ali a manta e vai acabar descolando ou manchando o seu piso vinílico. E esse movimento que a madeira faz, que é natural da madeira, de contrair e expandir, esse movimento também pode causar alguma deformação no seu piso vinílico. Outra coisa bem importante é a colocação em locais que pegam sol, por exemplo, a varanda de um apartamento. Se você colocar esse piso até a beiradinha da varanda e é um local que você sabe que pega sol, essa diferença de calor em função de receber sol pode abrir as juntas entre as mantas. Então é bem interessante que nesses locais onde você sabe que pega bastante sol, colocar uma cortina de controle solar. Então isso vai ajudar você ter menos sol, menos incidência de sol sobre essa superfície para evitar esse tipo de fresta, né? Essa abertura que pode vir a ocorrer entre as mantas. E, gente, para evitar esse tipo de coisa, vocês não vão acreditar, mas é preciso aclimatar o piso antes da sua aplicação. Ou seja, é interessante você levar esse piso para a obra com 24 horas de antecedência, deixar nesse ambiente para equalizar a temperatura do piso. Acreditam nisso? E é uma coisa que influencia muito, porque é um plástico e ele contrai e dilata também. Então, se ele estiver na mesma temperatura do ambiente onde ele vai ser aplicado, você vai evitar esse tipo de problema. Então, pessoal, outra dica bem importante é você abrir esse rolo com no mínimo 20 minutos antes da sua aplicação para tirar aquelas marcas do rolo, ou seja, para tirar aquelas marcas pelo piso estar muito tempo enrolado. Então você deixa a manta abertinha no local onde você vai aplicar para tirar essas marquinhas do rolo, tá bom?
Pessoal, agora me conta aí, você já colocou o piso vinílico na sua casa? Já usou esse piso? Olha, na casa da minha avó, há muito tempo atrás, tinha esse piso, inclusive na cozinha. E olha, durou muito. E aí, gente, gostou dessas padronagens? Eu adorei. E me conta, você gostaria de saber mais assuntos técnicos de pisos, paredes, revestimentos? Não esquece de dar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal, tá joia? Eu vou dar um spoiler, o próximo vídeo vai ser sobre esse home office aqui. Vocês já notaram, né? Que agora eu tô com o meu espaço novo. Vou mostrar para vocês as cores que eu usei, os materiais que eu usei e principalmente quanto que eu gastei, tá joia? Gente, um super beijo!